Oi, rádio ouvintes, tudo bom? Então, tá começando aqui mais um Talk Radio, 12:03, aqui como sempre nas quartas-feiras, a Cristiane Ganso, tudo bom, Cris? Tudo bom, o Zunho, Fernando Zunho. E aí, pessoal? E hoje a gente tem um convidado que é o Gui. Tudo bem, Gui? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Então, o Gui tá aqui, assim, a convite meu, eu desde que a gente conversou na semana passada, né, sobre as manifestações que rolaram aqui, essas mais recentes, né, eu fiquei a fim de ouvir alguém que tivesse participado, a gente conversou aqui na semana passada, porque, enfim, o que a gente recebe é via mídia ou quem esteve lá tem, né, a sua visão de como as coisas acontecem. Mas eu queria ter um pouco mais de contato com um outro jeito de ver o mundo, que eu acho que é o que o Gui representa aqui nesse momento, né? Então, queria que vocês me ajudassem. Eu já tava aqui. Já tava louca pra falar. Eu tava perguntando pro Gui de que lado ele tava na manifestação. Eu brinquei, tá, e de que lado tu tava, Gui? Ele falou, do lado que apanhou. Bom, tá bem, já é uma especificidade estar do lado de quem apanha, né? Aí eu comecei a conversar com o Gui, ele me disse que mora numa comunidade, e aí eu tava assim, querendo saber mais, então tava todo ouvidos para ver como é que tem sido essa força de resistência de viver fora desse sistema hegemônico que bate muito, né? Tava encantado, então, ouvindo. Tá, Gui, vai lá. Então, tentando começar pelos movimentos, assim, primeiro deixando bem claro que nem mesmo sou um representante do movimento, né? A gente, para poder falar, tem que vir alguém, então eu estou aqui, mas não é para representar, não sou um líder desse movimento. Não tem líderes. Não tem líderes, é uma organização horizontal, está funcionando por comissões e GTs descentralizados, né? E a gente vai indicando as pessoas que vão para os meios de comunicação não se repetem também. Uhum. Para que seja disseminado esse poder também, né? E eu acho que, apesar da violência ocorrida na manifestação contra o tatu, a imagem que a gente tenta passar com esse movimento é de uma outra possibilidade de vida dentro da cidade, assim, mesmo. De uma cidade que esteja viva, que seja feita para as pessoas, para que as pessoas possam se encontrar dentro da cidade, possam manifestar a sua cultura genuinamente, tenham a liberdade de expressar essa cultura, seja nos muros, seja né, nas praças, seja em qualquer lugar, que os genuínos artistas da cidade possam estar presentes ali, em que também as pessoas que já foram muitas vezes expulsas dos seus locais, né, de direito, como os quilombos de Porto Alegre, já que estavam no centro de Porto Alegre, já foram retirados, como agora também as remoções da Copa também. Então, são pessoas que são genuinamente donas da cidade, que estão cada vez mais, incrivelmente, né, com uma habilidade muito grande do sistema, né, bem articulado com governo, corporações e mídia, né, muito bem articulado para cada vez mais atropelar essas pessoas que fazem a cidade existir, né? Uhum. E então a gente tenta superar essas questões, né, de confrontamento para colocar uma visão mais alegre e mais leve da cidade, porque muitas dessas pessoas que estão nessas manifestações, elas vivem uma vida muito alegre na cidade, se encontrando, né? Não ficam presas dentro de casa ou dentro de carros, elas se encontram, elas vivem uma cultura ativa, né? Uma cultura apaixonada pela cidade, que isso é a cidade pulsando mesmo, é a cidade viva, né? Essa é mais ou menos a ideia dessa defesa pública da alegria, de que a alegria esteja nas ruas da cidade, não só cada um fechado no seu apartamento, na sua casa, ouvindo o mesmo canal de televisão, ou dentro do seu carro, ouvindo a mesma estação de rádio, achando que isso é a cultura. Uhum.
Como é que como é que o grupo viu, ou tu, o episódio aquele que acabou gerando, porque tu me disse que já fazem manifestações há muito tempo, e eu não sei há quanto tempo exatamente, 2 anos por aí? Eu acho que... E que nunca tiveram espaço na mídia como rendeu esse episódio por conta da violência e por conta da suposta depredação bababá que o boneco aquele desinflou, né? Depois foi visto que o boneco não está estragado, simplesmente o sistema de ventilação, né, que pode ter sido, sei lá, por que foi desligado. Mas como é que vocês viram a repercussão desse episódio? Vocês conseguiram espaço nessa mídia, essa mesma que vocês criticam, para dar a visão de vocês, a versão de vocês? A posição do movimento foi bem complicada, assim, porque, primeiro, se deu uma visibilidade muito grande a um ataque contra um boneco inflável, que é o mascote da Copa do Mundo. Se deu uma visibilidade tremenda, foi várias coisas dizendo coitado do boneco, sendo que a gente tinha aquela noite sofrido uma violência tremenda. Tipo, as pessoas estavam sangrando no chão e não foi 1 ou 2 minutos, foram 40 minutos, 50 minutos de um espancamento em todas as ruas do centro da cidade. A polícia não parou de bater. Então, diante de todo aquele terrorismo que a polícia cometeu contra as pessoas, a gente vê no outro dia, pobre coitado do boneco, isso já em si já é uma afronta tremenda, já é uma agressão, é outra agressão, tu se sente, né, com um cacetete de novo na cabeça, se sente violentado de novo, porque as pessoas né, sacralizam o mascote da Copa e os artistas que estavam lá com um violão nas costas, com um pandeiro na mão, sendo espancados. Isso parece que é desconsiderado. Então, por esse simples fato, se tomou uma dor da mídia, e as pessoas, no encontro que teve no dia seguinte, optaram em dar um distanciamento, assim, e ficaram realmente indignadas com essa visão que os vários meios de comunicação deram, e o pessoal optou por simplesmente redigir uma nota pública, né, que foi daí disseminada, e o pessoal escreveu essa nota pública coletivamente e divulgou. Foi só isso que foi feito. Uhum. Porque seria muito difícil ir para qualquer meio de comunicação desses, né, tentar reverter um quadro que estava completamente distorcido. Né? Uhum. Então, na real, deu visibilidade, mas o oposto do que... Quer dizer, uma visibilidade que acaba sendo... A visibilidade que foi, eu acho que maior, foi anarquistas depredam bem público, né? Essa foi a visibilidade. Foi, até isso. Né? Sendo que não era um bem público, era um bem privado, era uma publicidade, né? Sendo também que... Quem estava lá presente presenciou que estava todo mundo fazendo uma ciranda em volta do boneco, e que o boneco permanece de pé por muito tempo, e a manifestação continua ocorrendo até que chega a brigada e quebra o pau em todo mundo, e o boneco segue de pé, ninguém tinha feito nada. Então essa distorção, sem saber o que aconteceu, né, fica mais difícil ainda de explicar, né? Quanto tempo eu vou ter para explicar tudo que aconteceu. Um dos vídeos que eu vi foi filmado, não sei bem por quem, mas foi bastante veiculado. Foi um vídeo de uma pessoa atacando o boneco, supostamente atacando, a pessoa se jogando para cima do boneco, aparentemente com a intenção legendada de destruir o boneco, sei lá, com canivete, enfim, com o quê. E aí a polícia batendo. E depois eu escutei uma outra versão que a polícia já estava batendo quando essa pessoa pulou para cima do boneco. Né? Então... Tem vários outros vídeos que mostram bem claro isso, que as pessoas estão ali próximas, pacificamente, né, fazendo uma ciranda, e a brigada
simplesmente baixou o cacete, a tropa de choque. Onde é que a gente pode ver esses outros vídeos? Eu tenho todos eles baixados já, que eu baixei do YouTube pro meu computador. Então, por segurança, antes que tirem. Mas todos eles estão no YouTube. A gente tem um canal. Não é um canal, tem várias pessoas que botaram. Aliás, muitos dos vídeos não foram publicados ainda porque as pessoas estão com medo. Porque realmente as pessoas ficaram chocadas com a repressão policial e a perseguição policial que se segue depois disso, né? Como é que eu procuro no YouTube? Repressão policial da mascote da Copa, acho que. Na verdade, a gente se organizou, a gente está com um grupo que está juntando evidências do ocorrido. A gente está fazendo todo o dossiê jurídico e levando para a ouvidoria, né, para que a corregedoria tome providências, porque foi um absurdo completo e total, assim, que nos entristece muito saber que isso aconteceu. Porque eu imagino assim, mesmo que eu estivesse cometendo um absurdo crime de ir lá rasgar o boneco. Sim, tudo bem, eu mereço tomar uma porrada. Eu mereço, né? Uma pessoa. E eu mereço apanhar, tudo bem, e ser levado para a delegacia. Mas ficar sendo espancado por quantos minutos, sem parar, e sendo perseguido pela cidade. Ruas, isso é muito violento. Gente que estava passando ali, enfim. Sim, teve um funcionário do chalé da praça que foi espancado, violentamente espancado. Mas aí na semana seguinte, quinta passada, né, houve outra manifestação com muito mais gente e totalmente pacífica. Sim. Me fala um pouco dessa. Bom, então a gente... No dia seguinte a gente fez outra manifestação, né? No dia seguinte mesmo local. Ao espancamento coletivo, né? E no mesmo local. E nesse dia o coronel foi falar com a gente, o coronel da brigada foi falar com a gente e a gente conseguiu ainda falar com ele para dizer, olha, nossa manifestação sempre foi pacífica, quem perturbou a ordem pública, né, naquele dia foi a brigada, a tropa de choque da brigada. A gente deixou isso bem claro para ele. E que esses crimes que a brigada cometeu teriam que ser investigados e punidos. Para te ver o nível de distorção, né? Que a gente está conversando uma outra coisa completamente diferente do que foi divulgado na mídia em geral, né? A gente está querendo cobrar da brigada os crimes que ela cometeu naquele dia, porque a brigada cometeu crimes. Ela foi contra a ordem pública, ela foi contra, né, o patrimônio que é o corpo de cada um. Então ela foi violenta, né? E outra que não existe violência contra um objeto inanimado, né? Um boneco inanimado não é cometer uma violência, né? Então teve essa outra manifestação uma semana depois, que daí acabou, o evento todo acabou dando força, o pessoal está se reunindo com mais frequência. E daí se decidiu fazer outros eventos, outras manifestações e sair para a rua, porque são muitas pessoas insatisfeitas, né, e que estão vendo outro tipo de coisa. E daí é meio triste, né, perceber que a maioria das pessoas não está vendo o que a gente está vendo. Por quê? Porque nós estamos num outro meio de informação, a gente busca informação em outros lugares, a gente está presente nas vilas, no Morro Santa Teresa. Esse final de semana vai ter um passeio no Morro Santa Teresa também. A gente está vendo o que está acontecendo nas vilas, a gente está vendo o que está acontecendo, os despejos da Copa, a especulação imobiliária apertando. A gente está sentindo na pele que a gente, toda vez que sai à noite para se reunir, fazer uma roda de capoeira, está sendo reprimido. Então, as pessoas normalmente não estão, elas trabalham o dia inteiro, ligam a TV e veem o noticiário achando que estão vendo a realidade. Né? E está muito longe disso, né? Então, essas pessoas, durante essa semana, se reuniram com frequência para poder fazer outra manifestação, né, que daí foi uma manifestação pelos corpos, pelo direito, né, de ter o nosso corpo preservado e não ser simplesmente espancado como foram espancados naquele dia pela brigada, né? Tu disse assim que não tem uma, quer dizer, é
organização horizontal, assim, sem comando, sem hierarquia, né? Todas as pessoas que participam têm voz, que já é um modo de organização distinto do que que o mundo capitalista é dito como institucionalizou. anárquico, né? São núcleos anárquicos. É uma das maneiras como chamam. Nós não chamamos assim. Tá bem. Mas eu tô dizendo porque tem uma voz bastante forte que diz, mas não falando mal do anarquismo, né? Dizendo que é uma forma de organização onde não está centralizado o poder. Né? E justamente por essa não centralização do poder é que são movimentos tão fortes, porque são células que têm autonomia e se multiplicam na sua potência. Eu trabalho com curação, que a gente chama cura pela ação. Então são ações individuais, potentes, criativas, com autonomia. Sim, na verdade é uma autogestão dessas manifestações e dessa, né? A primeira manifestação foi organizada por vários promotores culturais que chamaram muitos artistas, os artistas se pilharam, os artistas foram lá, conseguiram os equipamentos, conseguiram o gerador. Então foi uma articulação de artistas e né, das pessoas que promovem a cultura mesmo. Né? Então como é que eu vou dizer quem é que é o líder nisso tudo? Não, estava todo mundo lá se puxando para fazer uma programação. Né? Foram 7 horas que a gente ficou fazendo música e som na frente da prefeitura, né? Coisa que jamais foi noticiada também. Né? A gente ficou 7 horas fazendo uma festa lindíssima lá na frente, antes, né, de ocorrer a repressão da brigada e a derrubada do Tatu. Então é uma organização assim, e daí o pessoal vem fazendo outras tantas organizações e manifestações também, como o Largo Vivo também, que por muitas terças-feiras nesse ano o pessoal se reuniu lá, e daí cada um que podia articulava alguma coisa, levava a corda bamba pro Largo Glênio Pérez, o outro ou levava alguns equipamentos de circo para fazer uma oficina de circo, outras pessoas, né, articulavam uma banda. Então é sempre muito autônomo e é muito tranquilo também uma pessoa sair da organização, que não vai fazer falta, né? Outras todas tomam conta e vão fazer aquilo acontecer. Então não existe uma pessoa, né, que centraliza ou o movimento depende dessa pessoa, né, para acontecer. Mas assim, a batalha de vocês é por uma nova forma de organização, um novo mundo, é isso? É assim, bem simplinho, né? Bem pouquinho que eles querem. Mas né? É bem simples, viver de um jeito que eu entendo assim, menos vinculado ao poder e à opressão, de tudo, econômico. Né? É que se a gente conseguisse ter um vislumbre de um mundo em que a gente pudesse se expressar tranquilamente essa arte, tudo bem, eu acho que estaria tranquilo, poderia continuar existindo todo esse sistema e esse mundo, né, que existe. A gente prefere não viver tanto esse consumismo capitalista, mas dá para ter uma ilha dentro disso. Só que são reiterados ataques a cada intento de expressão da cultura na rua. Então, né, cada tentativa de expressão ela é podada de um lado e do outro. Então, seguidas vezes vão acontecendo coisas. Daí o Araújo Viana foi privatizado. Daí o Largo Glênio Pérez foi privatizado também. Tipo, se tu tentar pedir para a SMIC marcar o largo, tu não consegue. Daí a Coca-Cola bota um cercado, onde é um espaço onde o público tem direito de pisar e agora não pode. Daí fica um mês lá. Então, se o povo pedir o Largo Glênio Pérez, ele não pode. As feiras de economia solidária não podem mais acontecer no Largo Glênio Pérez. Então agora é só a economia solitária, né? Só quem consome os produtos hegemônicos é que pode. Então a luta é mais ou menos essa. A gente está sendo esmagado e as pessoas estão se revoltando. Quem realmente produz arte, quem realmente quer viver numa cidade mais digna, está se revoltando. E assim está acontecendo também com os despejos da Copa. As pessoas estão lá, têm a sua terra, moram há 50 anos num lugar e estão sendo despejados pela Copa.
Então, poxa, será que eles podiam não fazer isso? Não podem. Eles continuam atropelando, sabe? Por várias e várias vezes eles né, é o governo, né, tanto o governo municipal, estadual, como o federal, daí as grandes corporações e as questões financeiras e imobiliárias, né, e a mídia também acobertando tudo isso. Então, é muita opressão e muito... Sabe? Então não é uma coisa que a gente consiga conviver, tudo bem, vou ficar parado. Não, na verdade eles querem, vão para suas casas, fiquem sozinhos, não se juntem, consumam a nossa arte apenas e sejam felizes tomando a Coca-Cola e olhando o Faustão. É isso que eles querem. Então, como é que a gente vai conviver com isso? Eu entendo a tua argumentação, eu acho que é um núcleo muito coerente de pensamento e de ação, mas ao mesmo tempo eu não sou assim, eu perto de ti eu sou a mais burguesa das criaturas, né? Assim, me sinto assim porque eu vivo no meio desse outro eu tô bem adaptada no meio dessa configuração capitalista e a ponto de não achar ruim o que vocês chamam de privatização da Araújo Viana, porque aquele troço estava fechado há 7 anos, entendeu? Na verdade ele foi refeito, né? Usando grana de iniciativa privada, porque o poder público não consegue fazer, não tem dinheiro, não sabe fazer, então quer dizer, terceiriza uma função, mas ele não está dando Araújo Viana. Araújo Viana continua sendo da cidade. Por um tempo aquela empresa vai, mas a prefeitura vai continuar fazendo eventos ali, entendeu? Inclusive tem um número de datas que é superior ao que fazia antes, entendeu? Então eu não consigo concordar assim com essa visão. Eu acho que até existe um ponto de vista que é válido. No caso do Araújo, está sendo foi reformado e tudo. Só que tem uma pequena estratégia, né, que a gente percebe que ocorre, é que existe um sucateamento dos bens públicos. Primeiro, a política, né, a estratégia política ocorre para sucatear aquele bem público ao máximo, para dizer assim, não conseguimos mais gerenciar esse bem público, agora a gente vai dar para uma iniciativa privada, né, para que ela gerencie. Daí, tipo... Tu acha que é tão maquiavélico assim? Eu acho que é falta de... Olha, eu acho que a gente não consegue mesmo, entendeu? Não, é que assim, poderia ser bem administrado. Quantos artistas a gente tem promovendo arte que estão fazendo várias coisas interessantes? E quanta grana rola com isso tudo? Não, é que eu acho assim que... A máquina pública, ela é tu conhece bem, né, Zunha? Então assim, por exemplo, tu vai fazer, eu não tô aqui para defender governo nem nada, eu só acho que eles são ineficientes. Então a máquina emperra, tu vai fazer lá uma licitação, tu tem que pegar o mais barato, entendeu? Eu não acredito que os caras que fizeram aquela cobertura do Araújo, aquela que rompeu, que tenham feito assim, não, é uma coisa pensada, vamos fazer o mais vagabundo para que daqui um pouco ele se deteriore e aí a gente seja obrigado eu não acredito nisso, entendeu? Que daí tem várias coisas sutis no meio de tudo isso, né? Que realmente o sistema político democrático, do jeito que ele está posto, ele não funciona. Porque daí, o que eles têm que fazer? Tem que fazer uma licitação. Realmente, a máquina pública do Estado é uma tragédia para fazer essas coisas funcionarem. E daí é muito interesse, o interesse de egos eleitoreiros por trás disso tudo, né? E daí acontece uma péssima gestão. Mas também poderia... essa parceria público-privada ser interessante. Ela poderia sim ser interessante, e até se a empresa que está patrocinando fosse inteligente o suficiente para isso. Porque daí, no caso do Araújo, o Araújo foi cercado, né? Foi cercado, os arquitetos que
projetaram aquilo ali, estão dizendo que aquilo ali é surreal, é ilegal, não podia estar acontecendo, o cercamento do Araújo. E daí, inclusive, uma outra manifestação que ocorreu um dia antes do Tatu foi que as pessoas saíram do show do Tom Zé e se sentaram sobre o morrinho, né? Os morrinhos que cercam o Araújo. As pessoas sentaram ali para conversar e continuar tomando uma cerveja e conversando ou cantando as músicas do Tom Zé. E os seguranças privados agora dizem: não, o morrinho não é mais de vocês não podem sentar mais aí. Vocês têm que sair daí. E o pessoal diz: não, isso aqui é nosso, isso aqui é público, é nosso. Não, não é. E daí as pessoas tomaram um choque, com máquina de choque, foram tiradas do morrinho onde elas estavam sentadas, onde era delas direito. Então, para ver como as coisas chegam longe demais, né? Elas chegam longe demais. Tudo bem tu fazer uma PPP, né? Uma parceria público-privada. Faz uma coisa bacana, que seja um preço popular, que a galera possa ir, que os artistas da cidade entrem junto nessa história toda. E daí o que aconteceu para o desfecho desse dia? O pessoal se indignou de novo, porque daí um latão da Coca-Cola gigantesco podia ficar no morrinho, e as pessoas não podiam ficar sentadas. Daí olha o paradigma dentro da cabeça de alguém que diz: eu não posso mais usar, a Coca-Cola bota propaganda. Então o pessoal arrancou aquilo de lá e botou fogo espontaneamente também. Quem foi que fez? Eu não sei te dizer quem foi que fez. Foi o mesmo movimento? Não sei. O movimento, ele todo dia ele é diferente. Assim, ó, eu acho importante que pessoas como vocês façam esse enfrentamento e que busquem, assim, botar o dedo na ferida, e é uma provocação, sim. Eu me lembrei agora, quando tu falou do cercamento do Araújo Viana, eu passei toda a minha infância naquela área ali, e estudei no Instituto de Educação. Hoje, quando eu passo pelo Instituto de Educação e vejo ele gradeado, aquilo sempre me dá uma dor, assim, porque eu penso, porra, é a nossa cidade que está sendo gradeada. Está sendo gradeada, entendeu? Agora, fica uma coisa assim, ele foi gradeado porque foi várias vezes invadido, vidros quebrados, e aí como é que se avança no estágio em que a gente vive? Tem uma série de coisas envolvidas, né, em todo esse sistema político todo, né? E daí a gente só pensa no cercamento, nessa questão da segurança, né? Agora não sei como é que tá, mas querem cercar a Redenção inteira. Pois é. Então, falam vai funcionar muito bem, porque daí a segurança vai ficar perfeita, porque não vai ter nem ninguém para entrar lá, ninguém vai conseguir entrar, né? Nem os que assaltam, nem os que são assaltados. Então, o cercamento é uma saída estúpida, né? Vai se gastar um rio de dinheiro para isso. Mas daí as questões são bem profundas, assim, de prioridades em que se deposita o governo. E daí tudo bem, se eu aceito a democracia representativa, eu digo tudo bem. 65% das pessoas votaram no prefeito e ele se reelegeu. Vocês votam? Eu não posso dizer por ninguém. Não posso dizer nem vocês. Tu vota. Eu não voto. Eu não voto e faço questão de não votar. Eu acho que o voto que eu faço no meu cotidiano, com o meu consumo, com as minhas ações políticas, com as minhas falas, são muito mais importantes do que a balela da democracia, que é o voto. Então, esse conjunto de prioridades que se dá para as coisas é algo que se tu juntar todas elas, tu fica revoltado, sabe? Porque quanto espaço mesmo, área da cidade é voltada para os carros e para os estacionamentos. E daí as pessoas querem andar de bicicleta e não conseguem, porque são atropeladas na rua. Daí tu é um cara que tem dinheiro, mas tu não quer comprar um carro agora, porque tu sabe que está tudo entupido. Tu quer andar de bicicleta e tu não pode, porque não deram a mínima prioridade para a tua bicicleta. Daí tu é um pedestre e quer caminhar pela cidade. Tem sinaleiras que nunca abrem para os pedestres. Então tu não consegue caminhar, tu não tem o direito de ir e vir, assim, ó. Não, o pedestre tem que dar uma volta para chegar no lugar onde ele quer, porque os carros têm prioridade. Daí os carros têm prioridade de estacionar no Largo Glênio Pérez também.
e as pessoas não podem se juntar por lá. Então é uma série de coisas que vão acontecendo, e a questão das feiras de economia solidária. Nossa, eu fui acho que em todas as feiras que teve no Largo Guilherme Pérez, era a coisa mais linda, era fantástica a feira. E agora não pode mais ter porque resolveram botar um chafariz da Coca-Cola. Quem foi que disse quem é que queria um chafariz da Coca-Cola no Largo Guilherme Pérez? E vai proibir um espaço genuíno da expressão da economia, dessa outra economia que tipo, descentraliza o dinheiro para as pessoas, para os artesãos, sabe? Poxa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em que tu vê que é um direcionamento político de governo. Isso também tem toda uma ligação com a eleição, portanto o voto, né? Tipo, a Coca-Cola, a Vompar, financia a eleição, né, de vários candidatos. Então, por conseguinte, ela tem que trocar alguma coisa, o candidato vai ter que dar alguma coisa. Então é uma relação promíscua, é uma relação vergonhosa que acontece. Não é algo muito assim, tudo bem, vamos aceitar, tá tudo certo. Então a economia solidária não financia a campanha do prefeito. Então o que vai acontecer? Saiam daí, vocês não têm espaço. Então é uma relação muito desigual das corporações com o governo, com a mídia. Quem financia a mídia? São as propagandas, né? Então quem é que dá rio de dinheiro para que várias emissoras estejam no ar? São grandes empresas que financiam o governo. Então está tudo muito bem arquitetado e a gente está sendo esmagado por isso tudo. E daí vem a Copa do Mundo ainda para dar um gás nessa opressão toda, né? Pois é. Eu vejo assim que são razões muito mais econômicas e políticas, porque elas são assim indissociáveis, são forças indissociáveis. O gerenciamento da vida do ponto de vista material e político, que vão construindo doenças. E aí a solução é matar o paciente. O remédio mata, né? Então eu vejo assim, então como os vidros são quebrados, vamos gradear, pronto, resolveu? Não resolveu, né? O que vai resolver é a educação voltada para as pessoas que quebram os vidros porque são marginalizadas, se sentem marginalizadas, estão marginalizadas, enfim, é um negócio, o furo é mais embaixo. Então o que eu disse antes da gente começar a falar ao vivo é que eu vou ficando muito abatida, eu preciso cuidar de mim nisso, porque vai me dando um torpor, um anestesiamento, que é uma tentativa de fuga, né? Tá muito complicada essa conversa, mas eu fico feliz de te ouvir, muito feliz, e fico feliz de ouvir assim um raciocínio que se argumenta e que vai, e que se apropria e que tu articula bem e que é bom te ouvir. Então fico pensando assim que bom que tenham pessoas que possam pensar e falar sem se anestesiar sobre esses temas que eu acho que são tão importantes, e verifico em mim, tristemente, muito pouca habilidade para isso. Eu fico assim, só observo que o remédio para a doença está matando o paciente. E cercar tudo e botar, aspas, os feios, sujos e malvados para mais longe, só aumenta a doença. A gente fica olhando muito para o que está acontecendo, né? Para o sintoma da doença e não para a causa da doença, né? Então, se a gente atacar sempre o sintoma, baixa a febre de uma pessoa, simplesmente, o que vai acontecer? Ela é capaz de morrer, porque a febre é um sinal de que o corpo está se defendendo. E daí, muitas vezes, já debati isso. Por exemplo, a questão da pichação, que é o caso que cercaram também o Instituto de Educação. Tipo, será que ninguém olha? Por que essas pessoas estão escrevendo alguma coisa nos muros? Sabe? Qual é a insatisfação dessas pessoas? E da onde elas vêm? Isso ninguém nunca tentou parar para pensar, porque não adianta tu cercar, não adianta tu pintar, as pichações vão continuar.
Então, até onde vai essa lógica de tentar evitar que isso aconteça? Não, eu vou esconder. Mas isso é uma expressão genuína que está acontecendo na cidade. Uma expressão de revolta de pessoas que não têm sua voz ouvida, que não têm seu espaço, que querem usar aqueles muros. Por quê? Porque a publicidade usa todos os muros e espaços. Por que eles não podem usar? Então, a reflexão é muito rasa, é muito superficial. Né? Então, a gente tem que se aprofundar nessa reflexão. E daí perceber quanto atropelo estão acontecendo nas cidades, né? E daí essa questão do uso da cidade para as pessoas, ela abrange uma infinidade de coisas, né? Porque como assim a cidade serve ao econômico simplesmente, ao lucro simplesmente? Ela serve para isso, ela não serve para as pessoas, porque daí, se um dia chegar aqui o senhor Eike Batista, que é o mais rico do Brasil, ele resolver comprar Porto Alegre inteira, ele vem aqui e compra. E se ele quiser tirar todo mundo, ele tira. Né? Então, isso pode acontecer? Pode, porque isso é o liberalismo. Isso pode acontecer, mas como assim pode acontecer? E é o que acontece. Daí, é o que vem acontecendo. Não acontece desse jeito extremo que eu falei, mas acontece porque muitos espaços urbanos estão comprados. Tá, mas e daí o que acontece? Daí acontece que as pessoas têm que ocupar o Morro Santa Teresa porque elas não têm como comprar, como acessar, porque está tudo valorizando, está tudo vazio, subindo o preço e eles não precisam daquilo. Então, ou estão alugando a preços exorbitantes. Daí o que as pessoas que querem morar aqui têm que fazer? Tem que ocupar a beira do arroio, em cima do morro, tem que ir para o Campo da Tuca, tem que ir para esses lugares, ocupar onde elas podem ocupar, que é ilegal, que é irregular, e daí eles estão cometendo crime. Mas e o crime de não permitir o acesso à cidade para as pessoas? Sabe? As pessoas não têm acesso à cidade. E a semana passada a gente falou que eu não me lembrava qual era o país, mas depois Honduras, né? Que o presidente eu acho que sim, um governador que vendeu. Ele entregou, apresentou um projeto ainda. Não foi ainda? Não, é o que eu li que não. Mas enfim. 3 cidades para privatização, né? Que parece assim uma loucura, mas se esse projeto foi feito, ele talvez não tenha sido aprovado. Não foi, é isso? Não sei, eu só sei que não tinha sido. Mas ele foi, alguém pensou nisso, né? Uhum. Então, bom. Não é tão delirante assim. Não, né? não é. Começa assim, começa acertando. Não, mas no estado em que estão as coisas, em que as pessoas elas abstraíram a sua vida e a sua mente criativa para que a propaganda e as empresas e a televisão pense por elas e faça a cultura por elas, e elas descentralizam a cabeça também do seu poder político para os políticos. Nesse contexto, bom, eu privatizaria, pronto, eu privatizo o meu corpo, pode privatizar a minha casa, pode fazer o que quiser, porque eu realmente não quero viver, eu abdico da minha vida, da minha mente pensante, de toda a minha criatividade. Então, se for assim, beleza, privatizem. Alguns bairros de Porto Alegre, deve ter muitos bairros que querem ser privatizados e vão adorar isso. Então façam isso lá, mas não onde o povo usa, né? E não nas vilas também que estão sendo removidas. Isso não, as pessoas na vila, elas têm uma vida cultural e querem continuar lá e estão lá por direito. Esse negócio da remoção das vilas é muito complicado, porque tem uma raiz econômica muito simples, né? Quanto para mais longe forem alocados os pobres, aspas, mais difícil será o trabalho para eles, né? É uma coisa bem simples, né? Sim. A pessoa tem que, para ter trabalho, ela usa um transporte coletivo 3 horas por dia, né? Porque ela faz parte dos feios, sujos e malvados que devem estar longe dos olhos dos ricos, saudáveis e bonitos. Zunho, fala alguma coisa. Pelo amor de Deus. Não, eu tô aqui, mas eu queria mesmo ouvir mais. Semana passada a gente já falou tanto sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu acho muito importante grupos, pessoas, indivíduos, todo mundo que pense dessa forma, que aja dessa forma, que faça essas manifestações, porque
pro bem, pro mal, concorde ou não concorde, isso faz as pessoas, movimenta a cidade e movimenta principalmente a cabeça das pessoas, movimenta as discussões. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui agora discutindo sobre isso, um assunto super importante, uma coisa muito importante a ser analisada. E eu acho isso muito válido. Eu acho todas as críticas feitas a tudo, a monumentos, a qualquer coisa que bata de frente com o que acontece na cidade, eu acho isso super bom, porque faz a gente refletir, faz a gente parar para pensar e discutir sobre o assunto e ouvir opiniões diferentes. Por isso eu estou tão quieto, que eu queria muito te ouvir. E fico pensando muito assim nessas ações todas eu concordo muito e fico pensando em soluções, mas claro, a gente está aqui falando de várias coisas, né? Cercamentos, por exemplo. Eu concordo plenamente com o que vocês dizem. A gente tem que procurar ver qual é de onde é que vem isso, por que as pessoas estão pichando, por que as pessoas estão invadindo. Tem que cuidar da educação das pessoas, tem que cuidar, discutir essa raiz do problema em vez de cercar. Por outro lado, tu vê tudo, realmente, não é aqui, não é em Porto Alegre, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Tudo é cercado, sabe? Museus no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, todos esses países ricos, desenvolvidos, chamados desenvolvidos, né? Esses espaços são cercados para isso, porque o bicho, como a Cris chama, este ser horroroso que existe dentro da gente. Também, né? Também, claro. Existe o bom. Existe uma potência de composição, não só o desejo de controlar. Essas pessoas muitas vezes causam danos a um espaço público, bonito, que está lá. E pode falar. Eu fico te ouvindo e fico pensando o seguinte: essas grandes cidades e muito ricas e que cercaram lá os seus... Não, e outras mesmo, aqui mesmo. Não, isso. Eu fico pensando o seguinte: eu tenho certeza que dá para inventar uma outra coisa diferente do que copiar a Europa e os países ricos. Eu tenho certeza que dá. Eu só reconheço a minha incompetência a minha não habilidade nessa coisa política e financeira e esse raciocínio todo. Aonde eu tenho habilidade é com os indivíduos do ponto de vista do equipamento, da tecnologia emocional, mas eu tenho convicção de que nós não precisamos imitar quem já está falido. Esse modelo neoliberal, assim, selvagem, isso é um suicídio. E as pessoas não estão mais felizes lá. Eu tenho convicção disso. Eu só não sei como fazer diferente. A triste notícia, eu acho que até agora, pelo menos, ninguém apresentou concretamente alguma solução para isso. Assim. Eu não duvido que exista. E eu sou um idealista. Mas eu acredito que a gente possa mudar a raiz. Ainda acredito. Não é à toa que eu sou um artista, que eu trabalho com isso. Porque eu faço para isso, para tentar mexer com cada um que vai assistir um trabalho meu, seja eu como artista em cena, seja eu produzindo um trabalho, seja, sabe, qualquer coisa. Mas é para isso que eu faço, é para uma coisa maior. Eu gosto muito disso, sou louco pelo que eu faço. E por isso, eu acho que eu só sou tão louco pelo que eu faço isso. Mas essas coisas todas eu acho que são, sei lá, são soluções, talvez as mais rápidas, realmente. Talvez sejam as mais rápidas, as mais baratas até. Mas ninguém ainda conseguiu apresentar mas eu acho que é isso que é a riqueza da presença do Gui, né? Porque ele está conseguindo. Ele está vivendo num outro lugar, ele está fazendo diferente, ele está dizendo que tem várias comunidades que estão fazendo diferente. Agora, pouco... Nós não falamos ainda no ar, né, de como é que vocês vivem, Gui. Vocês, né, eu falo de mim mesmo, né. Eu diria de ti próprio, só para... de ti próprio. Então, assim, primeiro sobre tudo que estava sendo dito, eu acho que
primeiramente, que cada pessoa que vê qualquer coisa acontecendo, seja decidir um cercamento ou seja, né, uma manifestação, que ela pare um pouquinho e tenta refletir, tente buscar informações, tente discutir com alguém, não com uma opinião pronta já, assim de início. Né? Nós mesmos do movimento temos debates constantes sobre cada uma das coisas. A gente não emite julgamento assim, uau, pronto, tá resolvido. Tem que cercar mesmo, tem que bater mesmo, não sei o quê. Sabe? É muito, muito superficial, muito simples. E se tu julgou em 1 minuto, tu pode ter certeza, tu tá completamente errado. Eu não sei quando tu vai estar certo, mas se tu julgou em 1 minuto, tu não tem como estar certo. Então, assim, um pedido seria bem simples, para que as pessoas não emitissem tantos julgamentos e buscassem o fundamento. Se existe uma pessoa fazendo alguma coisa, alguma manifestação, essa manifestação é legítima, ela tem por que acontecer. Essa pessoa tem que ser ouvida, tu tem que refletir acerca daquilo que ela tá se manifestando. Pô, somos humanos, todo mundo teria que ter o direito de fazer o que gostaria de fazer. Então, e daí que esse movimento todo, daí muitas pessoas criticam essa história de simplesmente não votar, né? Não, tu não vota. Não, mas o que a gente estava falando antes é que a ação política cotidiana, ela é muito mais válida do que o voto de 4 em 4 anos. Então, o meu voto de cada real que eu consumo, ele vai ser direcionado e vai ser bem direcionado. Eu não vou gastar meu dinheiro, né, para promover toda essa desigualdade que segue acontecendo, né, para centralizar o dinheiro em algum lugar com uma mega corporação. Eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Para mim é um voto. Eu vou comprar de um artesão. Eu vou comprar de um ambulante que está vendendo um suco que é produzido ali em Sapucaia. Eu vou consumir desse lugar. O meu voto é para essa pessoa, né? Eu vou movimentar essa economia. Porque daí essa economia movimenta uma outra economia na vila biorregional, em que as pessoas que estão naquela biorregião, talvez o filho dessa pessoa que iria lá, sei lá, fazer uma depredação ou tá assaltando na Redenção, de repente essa microeconomia começa a mudar. Consegue absorver. Ela consegue absorver, porque daí essa pessoa vai, eu não estou mais comprando sabonete da Unilever e vou comprar de uma fabriquinha que tem ali em Novo Hamburgo. Sim. Então ali em Novo Hamburgo está mudando, porque agora o dono daquela fábrica, ele produzia ele e a esposa, agora ele contratou 5 pessoas para trabalhar. Então, se eu continuar consumindo ali e dizer para as pessoas consumam desse cara, porque a economia está mudando ali. Então, a economia começa a engordar naquela região e não se simplesmente dissipar. Não, claro, é uma manifestação, é uma maneira política de se colocar. Né? Agora, quem escolhe lá se o troço vai ser cercado ou não é o poder constituído, que pode ser escolhido também pelas pessoas, né? Então é uma opção, tá? Não quero saber disso, vou tratar de outra coisa, mas também dá para interferir na questão de quem decide, né? De que maneira as leis são elaboradas. Todo mundo é tão livre para, inclusive, poder votar e se achar que deve, que vai fazer diferença, faça. Mas acho que a diferença também é de descobrir. Vai haver uma votação para o cercamento. Então, o pessoal vai lá. Daí, muitas das pessoas que votam, elas não estão nem aí. Elas não vão se mobilizar no dia dessa votação para ir lá. Então, eu acho que o voto e essa ação política é muito mais importante quando tu vai lá, está lá presente, para que aquilo não aconteça. E daí, infelizmente, muitas das vezes a gente tem que baixar a cabeça e dizer, tudo bem, é assim, sabe? A gente não pode vencer todas, porque realmente é um atropelo tremendo de coisas acontecendo o tempo todo, né? Então, a gente tenta, né, viver de uma forma um pouco mais coerente, tanto nas ações cotidianas, como nas ações políticas, nas ações econômicas. Em cada uma dessas coisas, tem que tentar ser um pouco mais coerente com o que está fazendo, né? E isso para quem, né,
se dispõe, né, a Sim, isso. para né? quem quer esse outro viver de uma outra maneira. Então essa é a batalha cotidiana. Agora tem uma outra questão também que pouquíssima gente deve estar sabendo, porque não sai em lugar nenhum, é que vai ter uma hidrelétrica em Paiquerê. Todo mundo sabe de Belo Monte, mas não sabe aqui de Santa Catarina, aqui na fronteira, aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que vai inundar, sei lá, 70 mil hectares de floresta de araucária nativo. Então, poxa, como assim, tchê? Já temos uma miséria de floresta, daí não vai matar tatu, vai matar muito mais do que tatu e várias outras, né? Então, quem é que protege daí esse alagamento dessa área lá que a gente precisa? Eu agora estou morando mais nos campos de cima da serra e sei o quanto é valiosa uma araucária. Daí imagina inundar 60 mil hectares com uma hidrelétrica. Daí para quê? Para baixar o imposto da energia elétrica para as indústrias, sabe? Para que as indústrias possam produzir mais. Então, é muita coisa que na verdade está tudo grudado uma na outra. E daí, né, a gente não sabe nem para onde apontar direito, porque é muita injustiça inosada, né, que a gente está percebendo, quem está tentando fazer alguma coisa diferente está percebendo. Né? Uhum. Bom, é muito mal viver. É um jeito de se organizar do que a gente criou, né? Uma construção coletiva, né? É desse jeito que a gente se embolou. É interessante também isso que tu falou dos países bem-sucedidos, neoliberais, né? Vamos ver onde eles chegaram, né? Vamos ver então, acho que isso é um exercício bem interessante, né? Que a gente, como humano, né? Como um macaco evoluído, a gente sabe projetar várias coisas no futuro, né? A gente projeta uma mesa antes de fazer, projeta um prédio antes de fazer. Pô, será que não conseguiria projetar um pouquinho além o que está acontecendo? Não, a gente tem que ver a desgraça acontecendo, né, nessa questão social. A gente está vendo que as pessoas não estão felizes, não estão contentes, o sistema não está funcionando. Mas daí o que acontece? O que tem que acontecer? Mas nunca funcionou, então, dentro dessa assim, para muita gente funciona, muita gente está muito tranquila dentro dele. Só que quando cutucar essa pessoa, aí sim. Daí o que está acontecendo na Europa? Cutucou classe média alta na Europa, cutucou, né? Começou a cutucar imposto, começaram a conta no banco não tinha saldo, porque o dinheiro era todo inventado. Daí eles começaram a se manifestar. Mas é que enquanto tu está acreditando nisso tudo, enquanto tu acredita que teu dinheiro está no banco, está bem investido, que tudo isso, né? Tu tá seguro com tudo isso, tu tá bem, tu tá ali, né? Vivendo toda essa loucura que muitas vezes é muito boa, né? Mas então, fazer um exercício de vamos extrapolar aonde as coisas vão chegar. Vamos extrapolar o uso de uma ferramenta qualquer, o uso do machado, o uso da serra, da motosserra, onde é que ela vai chegar? Ela vai derrubar todas as árvores, se ela for bem otimizada. O uso dos carros. Vamos vender todos os carros, então botar todos os carros na rua, o que vai acontecer? Ninguém vai andar. Então, por que a gente segue nesse caminho? E a questão da economia. Vamos fazer a economia crescer infinitamente. Mas quem é o idiota que imagina que a economia pode crescer infinitamente no mundo que tem um tamanho limitado? Quem é o imbecil? Parece que todo mundo, né? Os economistas, os políticos, todos eles estão... Fica aquela coisa assim, parece um torneio, um campeonato, né? O país cresceu tanto por cento, o índice de crescimento é tanto a cada ano, isso é renovado, né? É uma coisa... Isso também é legitimado pelo Jornal Nacional, legitimado por toda a mídia, porque essas são as notícias que são dadas, todo mundo fica alegre com tudo isso, né? Todo mundo fica alegre. Mas o que movimenta toda essa economia? A custo de quê? Essa economia é movimentada a custo de 70 mil hectares de mata de araucária nativa alagada. É assim, esse tipo agora, de coisa... Vocês não são contra a energia elétrica? Vocês usam? Não, a gente usa energia elétrica, mas existem... Tem que ser feito de porque daí maneira. Também a crítica muito fácil é essa, né? Então não usa energia elétrica. Mas podia não usar mesmo. Poderia não usar. E a gente usa o mínimo necessário e tem formas alternativas de produzir energia elétrica. E várias pessoas estão usando essas formas alternativas. Então, não é uma questão de não usar.
Mas vamos ter um pouco de sensatez. Por que fazem mega obras como o Belo Monte ou Pai Querer? Por quê? Porque elas movimentam bilhões de reais. Né? Se tu fizesse outra coisa descentralizada, talvez não daria para dar tanto dinheiro para as empreiteiras que financiam a campanha dos políticos. Então, será que não dá para ver uma obviedade nessa relação, né? O nexo, né? É muito complicado isso, né? Mas por outro lado é bem simples, né? Porque tu tá vivendo numa comunidade, então para ti ficou simples, né? A gente enxerga isso. Poderá ser simples, né? Para cada um de nós, né? Dependendo da escolha que a gente fizer. Vocês são autossustentáveis? A gente falou fora do ar sobre isso. Isso, por isso que eu estou pensando, a gente está acabando o nosso tempo. Como é que vocês se organizam? Então, eu moro numa comunidade rural, né? Que existem vários jovens fazendo o êxodo urbano, né? Que ocorreu o êxodo rural há tempos atrás, agora está fazendo... No meu tempo isso era chamado de hippie. Eu era jovem. Mas então, a gente tem práticas de cultivo, né? De plantas de forma biodiversa, né? Várias plantas plantadas, não é uma monocultura. E a gente vive com várias pessoas, entre 15 e 20 pessoas moram juntas, né, numa terra adquirida em associação, e as pessoas plantam o que vão comer, e a gente faz cursos também lá também, e esse alimento excedente também é vendido para que a gente possa trocar por outras coisas, e tem várias outras parcerias. E isso é uma realidade, uma revolução ativa, né? Dentro desse sistema. Claro. A gente tem uma moeda social, inclusive. A gente evita usar os reais, assim, sempre que possível. Então, toda vez que a gente vai comprar um serviço ou algum produto, a gente paga com a nossa moeda, que é uma moeda que não vai sair da rede de troca. Ela não vai se dissipar, né, em qualquer gasto. Então, essa moeda vai ter que ser gasta com alguém que está dentro dessa rede. Vai ser algum produtor, vai ser alguém que faz... muito inteligente, né? Essa é uma rasteira bonita no sistema também. Então, eu acho que diante de tudo, todo esse polo, essa nuvem que a gente estava falando, de toda essa história, até existe um confrontamento porque a gente está sendo oprimido por tudo isso, né? Mas também existe uma proatividade dentro disso. Existem pessoas dentro de Porto Alegre que não vão a supermercado comprar produto qualquer. Que elas produzem o seu shampoo, o seu sabonete, produzem os seus produtos básicos de higiene para dentro de casa, e elas compram diretamente de produtores, seja na feirinha orgânica ou seja pelo contato direto com os produtores que frequentam essa comunidade. Então existem possibilidades de se viver com muito mais qualidade de vida, comendo daí produtos orgânicos. Claro. Tu conhece quem foi que produziu. Existe possibilidade de ter essa vida dentro de Porto Alegre também, né? De ter um outro paradigma de vida, né? Que não seja não faça parte desse sistema. Eu estou muito interessada nesse negócio de viver bem, né? É uma frase de uma estupidez máxima, mas enfim, eu estou muito interessada nesse negócio de bem viver e de viver bem. Então, eu tenho me ocupado com coisas que são novas para mim. Então, eu vou revelar a minha intimidade, a minha estupidez, dizendo o seguinte: eu não sabia que para o lixo reciclado não se deve colocar, por exemplo, o troço lá do suco sujo, né? Então a gente deve lavar o negócio, né? E aí eu tinha aprendido que era lavar e botava molhado. Aí eu olhando esse negócio, então descobri que eu achava que não era molhado. Então eu fui perguntar, não é molhado, é lavar o plástico, sei lá, o papelão, o troço, né? Lavar e secar. Então, o que eu me vejo? Me vejo de noite e durante o dia, mas enfim, numa atividade muito íntima comigo, lavando as coisas que eu desejo que possam ser recicladas.
e me sinto muito feliz em estar fazendo isso. Então, eu não moro numa comunidade ainda como o Gui mora, mas eu olho para esse negócio. Eu já ouvi uma ecologista veemente me criticar porque eu lavava. Olha e dizendo que não se lava porque tu estava gastando água, que é um recurso que... Bem verdade, a gente vai a pontos também que não consumir aquele negócio. Não, é que a situação em que a gente está posta né, é mais complicado. Mas e daí eu vou te dizer que nessa vida alternativa o pessoal compra laranja e faz o suco com essa laranja. Né? Então... A gente tem tempo para isso. E isso talvez essa satisfação que tu sinta quando lava. Isso. A gente sente fazendo suco calmamente. Claro. Porque a gente tem a calma e o tempo de fazer isso. Claro. E eu não preciso vender meu trabalho para pagar R$5 uma caixinha de suco. Isso. Daí, depois ficar na dúvida se lava ou não. Isso. Eu fiz uma horta. Eu fiz uma hortinha, né, de temperos. Por enquanto. Essas questões todas a gente tem que avaliar bem, porque a gente acaba percebendo que o que dá satisfação é quando tu tá fazendo isso. Essa tua usando partezinha que tu tá fazendo, ela tá te satisfazendo por um sentido da minha vida. Por um sentido daquilo que tu tá fazendo. Então, o que faz sentido na minha vida? Começou a fazer sentido várias outras coisas. Várias coisas que eu passei eu abri mão de umas para dizer, não, quero viver minha vida de forma integral também, a vida é integral, minha vida é orgânica também, né, como um todo. Então tá, queridos. Queria agradecer, Gui, valeu. Bom desconforto para todos. Bom desconforto para todos. Então, assim, as pessoas que... vocês se comunicam pelas redes, eu falo vocês, cada vez que eu falo vocês... Eu vou dizer um negócio pro Gui agora, que é o seguinte, Gui, porque eu vou oferecer então a minha moeda, que é tecnologia emocional. Eu estudo esse negócio da gente com as gentes e como é que a gente conversa. Então, eu vou te dizer o seguinte, cada vez que a Kátia perguntava vocês, tu dizia eu, mas logo depois tu falava vocês, nós, tu dizia nós, né? Então, deixa eu te... Disse nós por vários nós diferentes. Isso. Então eu vou te Aí oferecer... deu um nó na minha cabeça. Isso, então eu vou te oferecer o seguinte... São muitos nós. Cuida quando tu falar para dizer o mais possível porque é lindo esse negócio. E até eu fiz uma brincadeira, tu dissesse eu mesmo. Eu falo eu próprio, porque o próprio é o singular, né? E o mesmo tem essa visão, para mim, de homogeneidade pelo grupo, assim, pela perda da significação singular, do singular de cada um. Então, quanto mais eu, melhor. Né? É que é um paradoxo, somos vários eus, né, que encontraram uma coerência no nós. Isso. Então, às vezes tu sente orgulho de falar nós, mas é um nós abstrato, que nunca é o mesmo, que é mutante, né? Que bom te ouvir. Então tá, muito obrigada. Zunho, querido, valeu. Valeu, obrigado. Gui, valeu, ouvintes. Vamos nessa então.